Tem duas coisas que são indiscutíveis a respeito do Magomed Ankalaev. E a primeira é que o russo é um dos cidadãos mais azarados do UFC. A única derrota que ele teve na carreira foi literalmente no último segundo de uma luta que ele estava dominando com folga. Ele travou, teve que fazer duas lutas contra o Ion Cutelaba, porque a primeira teve uma das piores interrupções da história do UFC. Apesar dele ter vencido as duas lutas de forma convincente, ele teve que travar no Cutelaba por duas lutas. Na sua única disputa de título, houve um empate, onde a maioria da mídia e fãs viram vitória dele, e depois disso ele só fez uma luta em 2023, que terminou sem resultado, que foi contra o Johnny Walker. E pra piorar, pela falta de carisma, pela falta de uma base sólida de fãs, ele tem que resolver tudo da maneira difícil. Ele não consegue contar com o apoio do UFC. E isso nos leva à segunda coisa que é indiscutível a respeito do Magomed Ankalaev. Ele é, sem dúvidas, um dos lutadores mais competentes que essa divisão dos meio pesados já viu. Eu sei que tiro onda dele, falo que ninguém conhece ele e tal, que ele é um desconhecido, mas aquilo ali é a hora da brincadeira. Falando sério agora, as qualidades que a gente vê no Ankalaev são encontradas apenas nos maiores campeões do UFC. Apesar de tudo, apesar da maré de azar, luta sem resultado, apesar da interrupção prematura, apesar de tudo, o russo sempre luta do mesmo jeito, com muita frieza, calma e seguindo seu jogo até o fim. Ele não deixa que elementos externos o atrapalhem. E pra piorar, o homem é muito completo, consegue trocar muito bem, tem peso nos golpes, consegue também trabalhar na luta agarrada e luta 5 rounds tranquilamente, é um dos melhores cardios da divisão, e isso conta muito considerando que é a segunda divisão mais pesada do UFC. E todas essas qualidades que eu citei são geralmente vistas nas divisões mais leves, nos lutadores mais leves. Ter um cara desse tamanho, com essa frieza e com esse arsenal, é coisa de lenda, é coisa de campeão. Cita inclusive John Jones e Daniel Cormier, os dois maiores nomes que essa categoria já viu. E nesse sábado vimos mais um exemplo da qualidade inegável do russo, porque apesar do jogo imprevisível e plástico do Johnny Walker, que diga-se de passagem estava muito bem no primeiro round, a gente viu que nada abalou o Ankalaev. Ele se manteve muito frio, foi esquentando aos poucos, se soltando aos poucos, diminuindo a distância sem se expor muito, até que a abertura finalmente apareceu. E conhecendo Johnny Walker, a gente sabe que nem precisa de tanto assim para apagar as luzes do brasileiro, principalmente quando ele recebe um golpe na têmpora. E foi o caso, Ankalaev apertou o botão, desligou o Johnny Walker no segundo round e agora soma 10 vitórias seguidas no UFC. Com isso, o Khabib de 2 litros está na porta, batendo na porta do nosso campeão Alex Pereira, o Poatan. E vou dizer para vocês, esse é o maior desafio, a maior ameaça do Poatan nessa categoria. E eu diria que até pode ser a luta mais difícil do brasileiro em todo o UFC. Porque, como eu falei, o Ankalaev é muito completo, muito competente, muito frio. Se for preciso fazer um jogo chato contra o Poatan, trabalhando na isometria, tentando queda o tempo inteiro, ele vai fazer isso. E ele consegue manter esse jogo por 5 rounds. E até agora, apenas 3 lutadores conseguiram utilizar esse jogo, de mesclar as ações com luta agarrada e trocação, que foram Bruno Blindado, Jan Blachowicz e Israel Adesanya. Na primeira luta com o Poatan, o Adesanya estava vencendo por 3-1, justamente fazendo isso, trabalhando na trocação e a partir do terceiro round também colocando suas quedas. Já o Blindado e o Blachowicz foram os únicos que chegaram na decisão contra o Poatan, inclusive o polonês muita gente achou que ele venceu. A diferença é que nenhum dos dois tem o porte e o ritmo do Ankalaev, que vai conseguir mesclar as ações durante 5 rounds completos sem problema. Ainda assim, o Poatan tem aquele fator decisivo, seja com seu cruzado de esquerda ou com seu chute na panturrilha. Ah, e detalhe, vale lembrar o perrengue que o Ankalaev passou contra o Jan Blachowicz. O polonês estava triturando as pernas do russo com aquele chute na panturrilha, que é uma das, se não a principal arma do Poatan. É bem possível que já depois do primeiro round, o Ankalaev já fique mancando depois de tanto chute na panturrilha. Sendo assim, apesar do arsenal do russo, eu ainda considero o Poatan favorito contra o Magomed Ankalaev. Mas sem dúvidas, pra mim, essa vai ser a luta mais difícil do brasileiro até agora no UFC. Ah, e eu quero falar também de outro cidadão que lutou nesse sábado, o eterno Jim Miller, que fez a sua 43ª luta no UFC aos 41 anos de idade. E a gente vê que não existe uma regra no MMA, porque a gente vê vários lutadores que, chegando na idade do Miller e na quilometragem do Miller, já não atuam do mesmo jeito e parecem até uma sombra do que já foram um dia.
Mas o Jim Miller, apesar de toda essa bagagem de todos esses anos competindo no UFC, ele ainda consegue ter boas atuações. Não tô dizendo que ele consegue brigar pelo cinturão, até porque é o peso leve, categoria mais competitiva do UFC. Mas o fato é impressionante, mesmo com toda essa quilometragem, com todas as lutas que ele tem no currículo e com sua idade, ele ainda consegue entregar. Mas é lógico, a sua aposentadoria tá mais perto do que nunca. E para encerrar sua carreira, o Jim Miller só tem um único desejo. Ele quer ser o único lutador que lutou no UFC 100, 200 e 300. E como ele não sofreu praticamente nada contra o Gabriel Benítez, dá para ele se preparar 3 meses para lutar no UFC 300. Logo na entrevista pós-luta, ele pediu o Paul Felder, que estava inclusive na mesa dos comentaristas. Para quem não sabe, o Felder, que tinha anunciado sua aposentadoria em 2021, tá para voltar a competir. Outro que ele citou foi o Matt Brown. Ele se dispôs a lutar nos meio-médios contra aquele que hoje detém o recorde de mais nocautes na história do UFC. E outro nome que vem sendo muito citado não só pelo Miller, mas pelos fãs, é o do El Cucuy e Tony Ferguson. Até agora o Dana White não bateu o martelo, falou que o Tony Ferguson tá fora do UFC. Sendo assim, ainda existe uma grande chance do Tony Ferguson receber uma 8ª luta. E assim, parece justo colocar o Ferguson contra o Jim Miller, até porque é uma luta entre 2 veteranos. O Ferguson tá com 39 e o Jim Miller tá com 41. Mas eu vou dizer pra vocês, baseado no que eu vi no Ferguson nos últimos anos e o que eu vi do Jim Miller hoje, ainda assim eu acho que temos um franco favorito. E esse alguém é o Jim Miller. Sinceramente, não acho que o Tony Ferguson aguentaria o Jim Miller atualmente. Sendo assim, eu acredito que seria melhor fazer com o Paul Felder, que é um cara que está aposentado, mas que é bem mais novo do que o Miller. Ou então o próprio Matt Brown, já que ele se dispôs, já que ele propôs essa luta, não custa nada fazer. Até porque o Brown também lutou no UFC 200. E pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero perguntar pra você. Você já sabe o que você vai fazer em 2024 para melhorar a sua vida financeira? Pois escuta agora que eu vou trazer uma oportunidade imperdível pra você. O que você acha de ganhar dinheiro em dólar aqui no Brasil? E detalhe, você nem sequer precisa saber falar inglês. Tudo que você precisa é o seu celular. Como vocês sabem, eu fechei uma parceria com meu amigo Thiago Gomes. Eu já falei do curso dele Novo Destino, que você aprende a ganhar dinheiro através da internet, e agora eu vou trazer uma nova oportunidade para você. Você ganhar em dólar aqui no Brasil. Inclusive já tem aluno do Thiago Gomes que tá ganhando cerca de $2.000 por mês. Mas calma, não tô garantindo que logo no primeiro mês você vai ganhar $2.000. Calma. Mas o Thiago Gomes vai te colocar no caminho para que você aprenda a fazer esse dinheiro a médio e longo prazo. Quer entender mais sobre o ClickBank e sobre essa oportunidade que eu estou trazendo hoje? Então acessa esse link que está aqui na descrição, manda uma mensagem para o Thiago Gomes que ele vai liberar para você um treinamento gratuito para você aprender a ganhar em dólar aqui no Brasil. E relaxa que é tudo feito de forma segura, não tem nada ilegal aqui, fique bem tranquilo e o melhor de tudo é que você vai ganhar em dólar. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.